Começando mais um Bancada do Portal, aqui no seu canal e... no seu não, no nosso canal, né? O Portal dos Canavieiros. Pessoal, hoje tô com um entrevistado aqui, um convidado ilustre da área de marcas e patentes, tá? E é um assunto muito interessante que tem no mercado, mas muitos não sabem como funciona, como que é o processo de marcas, você patentear algum equipamento. E no setor canavieiro ou em outros setores, isso assim, não é muito divulgado e não existem muitas informações, né, sobre esse tema. E a gente tá trazendo aqui no portal um convidado que é o Jorge da nossa querida cidade, que é o berço da máquina agrícola, dos fabricantes de marcas, de implementos, né? Vamos estar batendo um papo com ele aqui e ele vai contar um pouco da história da empresa, como funciona o processo e vamos ter bastante conversa aqui. E eu venho apresentar aqui o Jorge. Grande Jorge, obrigado pelo convite, Jorge. Sou eu que agradeço, é uma honra estar aqui no teu portal. A gente acompanha teu portal há bastante tempo, sabe da tua importância aí na divulgação das boas práticas aí do setor canavieiro. Maravilha. Pessoal, assim, o Jorge, ele tem uma história interessante de vida, né? Ele começou no agro, né, Jorge? Engenheiro, como que é, Jorge? A gente no bastidor aqui tava trocando ideia e eu não imaginava, a gente não imagina quem que era o Jorge, quem que é o Jorge, né? Então, começando um pouco da minha história, eu sou de Matão, né? Matão, São Paulo. Na verdade, a minha família, a história de Matão, ela se confunde com a história da minha família. A cidade de Matão, ela nasce numa fazenda do meu tataravô, que era o seu Inocêncio da Costa. Tem uma escola, quem é ali da região conhece a escola mais antiga, é a José Inocêncio da Costa. Foi o fundador da cidade. Então, eu, embora tenha nascido em São Bernardo, a família do meu pai era de lá, ele foi para São Paulo para trabalhar, e aí ele conhece minha mãe, que é de Brusque. Então, e voltam para Matão quando eu tinha 1 ano e meio de idade. Então, eu cresci em Matão, meu avô viveu 80 anos lá, meu avô trabalhou nas grandes indústrias lá, viu nascer as grandes indústrias, viu nascer Marquesan, Baldan. Então, eu sempre fui muito rico em história ali. Então, sempre fui muito envolvido com o agro, inicialmente pelas histórias do meu avô, e depois eu tive a oportunidade de trabalhar nesse segmento. Não, legal, interessante. E, bom, aí a gente fala, o pessoal, pô, é advogado, trabalhou no agro, trabalhou nas empresas. Como que é, Jorge, essa mudança de clima, de profissões? Então, eu tenho uma história bem interessante, né? Assim, embora minha família ali do meu avô tivesse grandes propriedades, quando chegou na geração do meu pai já não se tinha muita coisa, né? Então, eu cresci numa família muito simples, tanto a família do meu pai quanto a família da minha mãe também. A família da minha mãe também acabou perdendo as propriedades que eles tinham, mas a família da minha mãe era uma pessoa muito inteligente. Ela, pelas condições da família, ela estudou em colégios caros em São Paulo e ela falava 7 idiomas. Então ela me ensinou um pouco de alemão, um pouco de francês quando era moleque, tive essa oportunidade e hoje eu falo 6 idiomas. Então assim, eu cresci nesse ambiente, embora simples, um ambiente culturalmente por conta da minha mãe muito rico. E aí com 16 anos eu começo a fazer o curso técnico em eletrônica para ter uma profissão ali, que era nosso destino era esse, né, ter uma profissão, né? E aí, como eu sempre gostei muito de ler, minha mãe sempre incentivou eu a ler muito, eu começo a escrever no jornal de Matão. Tinha um jornal pequeno lá, chamava Jornal do Comércio. Com 17 anos escrevi meu primeiro artigo. Escrevi ali por 3, 4 anos, até que os meus artigos começaram a despertar a atenção da família Marquesan. Aí eles me chamam para uma oportunidade para aprender sobre patente. Então foi aí que nasceu a história das patentes. Eu brinco, né, que não fui eu que escolhi as patentes que me escolheram. E são 24 anos de estrada aí, graças a Deus, de muitas realizações. Então foi assim que eu fui parar no agro. Aí, quando comecei a trabalhar na Marquesan em 2001, eu também passei na faculdade de Direito.
Então eu foquei nisso, eu foquei num direito, mas eu trazia já a vivência técnica ali, eu era técnica em eletrônica, depois fiz técnica em mecânica também. Então a gente aprendeu muito sobre máquina, foi um aprendizado, depois trabalhei alguns anos lá, depois fui para a Baldan também, e aí a gente teve um aprendizado muito rico em campo ali, dentro da fábrica, vendo as máquinas trabalhar, e o agro, você sabe, é apaixonante, né? Você entrou no agro, você... Então esse foi o começo da minha história. Não, é interessante porque é uma virada de chave, né? Você trabalhar na parte de eletrônica, a parte mecânica e de repente, pô, né? Vamos virar para advocacia, né? É bem, vamos falar assim, do Polo Norte ao Polo Sul, né? Exatamente. Isso, graças a Deus, nos deu um grande diferencial, que hoje você vê uma máquina, você não conhece só os aspectos jurídicos dela. Você sabe como é que funciona uma grade, como é que funciona uma plantadeira, como funciona um distribuidor de calcário. Então, como brinco com um amigo meu, você vai na roça, sabe a diferença de uma vaca e de uma plantadeira, né? Tem gente que não sabe, né? Então, essa é que a experiência aí de anos dentro de fábrica nos trouxe. Como é importante isso, né, pessoal? As pessoas, né, às vezes não têm o discernimento, vou falar assim, pô, o cara de repente vira advogado, tá, né, vai trabalhar com cópias de patentes, tem um escritório, mas o que ele entende de agricultura? Né? Cara, você entende tudo, porque você entende tudo assim, vamos falar assim, dentro de um contexto de máquinas, você entende hoje o que é uma patente, né? Um registro de uma patente, como que funciona, como que é essa transição? Então, a patente, na verdade, o conceito mais simples de patente é uma troca que eu faço com o governo. Ou seja, eu revelo um segredo do meu invento, ele me dá uma exclusividade que no Brasil ela vai de 15 a 25 anos, dependendo da modalidade. Mas o interessante é que você tem o berço por exemplo, se uma empresa vai atrás do Jorge, vamos lá, do seu escritório, né, do seu trabalho. Você sabe como funciona a parte agrícola, né? Para poder você fazer essa portabilidade de informações, né? Exatamente. Tem alguns clientes que sempre mencionam isso, né? Não desmerecendo os outros escritórios, mas o cara chega ali, por exemplo, vamos pegar uma grade. Ele vai patentear uma grade. Primeiro a empresa tem que explicar para ele o que é uma grade. Depois ela vai explicar o que ela melhorou na grade. Então isso é um desperdício de tempo muito grande para a engenharia da empresa conceituar. A gente não, como a gente tem muitos anos de estrada, a gente sabe que é uma grade aradora, uma grade niveladora. Então o cara ele já pula essa etapa, ele já chega e fala para mim, ó, mudei isso na grade, mudei um ângulo de ataque, mudei uma coisa no disco, uma concavidade, por exemplo, uma situação hipotética, e a gente já trabalha no que ele mudou. Então isso é um diferencial do nosso trabalho, esse conhecimento que a gente tem no agro. Além do conhecimento, você viveu esse conhecimento, né, Jorge? Você trabalhou em fábrica, né? Exatamente. A gente acompanhou, eu fui funcionário por 8 anos de fábricas, acompanhei muitos testes em campo, a gente ia acompanhar protótipo. Sempre gostei muito, né? Sempre achei a fábrica muito rica em aprendizado, né? Então eu trabalhava na engenharia, aí, seja da Marquesão ou da Baldan, eu andava muito na fábrica ali, vendo os caras trabalharem, vendo os caras como é que era o funcionamento, o que era uma haste, o que era um conjunto compactador. Então a gente enriqueceu muito o conhecimento dentro da fábrica, né? Então eu sempre tive, né? Sempre fui muito curioso, sempre tive esses olhos para aprender com o pessoal que estava ali, pessoal de protótipo, pessoal de fábrica. Aprendi muito sobre agricultura ali dentro, também vendo as máquinas trabalharem. A curiosidade é o segredo do negócio, né? Normalmente quem tem bastante, que tenha interesse, né? No caso, você demonstrou interesse aí, não só dos equipamentos, mas na parte jurídica, né? Para onde você hoje atua. Em quantas empresas hoje, Jorge? Hoje nós temos uma carteira de em torno de 400 empresas e hoje nós temos mais 2.000 processos sob a nossa responsabilidade. Caramba! Então, a gente teve a satisfação já de trabalhar
para Vale do Rio Doce, já trabalhei para BYD, então não só no agro, mas a gente já trabalhou para as grandes empresas do Brasil. Isso, assim, eu falo, tem muita satisfação nisso, não é vaidade, é satisfação. E eu sou um menino que nasceu lá em Matão, ninguém conhecia, e como tantos outros, né? Matão, eu brinco, né? Que Matão é a Ibitinga dos implementos agrícolas, né? Então, Matão, uma fábrica de bordado em Ibitinga, a manda implemento em Matão. Então, e a gente tem muito orgulho dessa história de gente simples como nós que ganhou o mundo, né? Isso é muito... É prazeroso de ouvir, né? Das pessoas, né? Da onde começou e até onde está indo, né? E levando... É mais importante ainda, né? Exatamente. Levando informações, experiências e ajudando as empresas, né? A se resguardar, né? Exatamente. Eu lembro que uma vez eu estava na Bimac, tinha uns alemães lá, eu comecei a conversar com os alemães, eu falei que era de Matão. E o alemão falou para mim, Matão é a Bambose, né? Então, é um orgulho muito grande se ouvir isso, né? O cara da Alemanha conhecia a Bambose, por exemplo. Então, pô, a nossa terra é conhecida no mundo inteiro. É referência. Matão é referência. E uma curiosidade, assim, acho que todo mundo, né? Principalmente no nosso segmento. Como que é patentear? Você registrar, por exemplo, eu tenho equipamento, fiz um equipamento, eu quero registrar ou patentear esse equipamento. Então, como é que funciona? Como eu te disse, a patente é uma troca que eu faço com o governo, com o Estado. Então, eu tenho que detalhar aquilo, aí que é o coração da patente. No caso do nosso escritório, você chama a gente lá, nós vamos conhecer teu invento, eu vou fazer um relatório descritivo do teu invento. Vamos imaginar uma situação hipotética ali, você mudou um ângulo de ataque de uma haste, por exemplo, e esse ângulo de ataque descompacta melhor o solo. Então eu vou fazer um relatório técnico, a patente ela é como se fosse uma tese. Eu tenho que defender ela porque que eu entendo que aquela situação hipotética, aquele ângulo de ataque, ele te dá uma diferença no solo. Então a gente faz isso e aí você vai passar por um processo, a gente manda para o NPI, que é o órgão do governo responsável por esse trâmite, e aí vai ser feita uma análise pelos técnicos do NPI. Eles vão fazer buscas no mundo inteiro, ver se existe alguma coisa já com aquele mesmo princípio. Não existindo, ele irá te conceder a carta patente. Aí só você pode fabricar aquele determinado equipamento ou dispositivo por um período, como eu disse, que vai de 15 a 25 anos. 15 anos é para modelo de utilidade, quando você aprimora alguma coisa. 20 anos é para invenção, que é quando você cria um conceito novo. E 25 anos são desenhos industriais, que são patentes de design. Por exemplo, você tem um design diferenciado de uma haste, de um determinado componente no equipamento ou do implemento agrícola. Você pode proteger, inclusive, o design. Você pega uma caixa de plantadeira, por exemplo, você pode proteger aquele design. Aquele design pode ser exclusivo teu. Nossa, interessante. Esse do design eu não sabia. Legal. Exato. Muito interessante isso. E outra dúvida que a gente, né, acompanha e vê, a patente. Você vê que algumas empresas, às vezes, se confrontam, né? E dá problema isso aí? Como que funciona, Jorge? Não, dá problema. O que acontece? A lei, ela tipifica, né? Existe um crime que é o crime de contrafação, que é a vulgar pirataria, né? O que é a pirataria? Você reproduzir sem autorização do autor um invento ou alguma coisa protegida por direito autoral. Então, o que acontece? Praticamente todo ano nós temos, por exemplo, na AgriShow, alguma busca e apreensão ou alguma tentativa de busca e apreensão. Por quê? Porque você não pode reproduzir um objeto patenteado. Então, isso assegura ao titular da patente o direito à apreensão daquele objeto, à indenização. Você entendeu? Então, assim, teve anos ali, hoje não tem mais com tanta frequência, mas teve um ano que nós chegamos a ter 4 buscas e apreensão dentro de uma única AgriShow. Nossa, dentro de uma feira? De uma feira. Mas como funciona? Chega lá... Não, então, o que acontece? Qual que é o procedimento? Você tem a suspeita que estão copiando tua máquina. Se tem uma patente concedida já, você entra com uma ação judicial. Então, você pede para o juiz uma autorização, que é uma liminar,
A liminar é uma medida que ela antecipa o final do processo. Então, a liminar ela vai te conceder o direito de apreender aquele equipamento ou aquele dispositivo. Por quê? Porque o cidadão levou o dispositivo falso para a feira e aí ele pode depois destruir aquilo. Então, ela é uma medida preventiva de preservação de direito. Então, consigo ir lá na Grishow ou ir dentro da fábrica dele, em qualquer lugar, e aprender esse dispositivo, esse implemento, para assegurar no curso do processo que isso não seja destruído. E aí vai ter um processo, vai ser nomeado um perito judicial para fazer um exame nesse equipamento. Então, o perito ele vai falar se aquilo infringe ou não a patente de quem está demandando. Caramba. São informações que acho que poucos têm, né? E é interessante, assim, quem está no ramo de máquinas, vive fábrica, o pessoal ainda tem um pouco de noção, né? Exato. Mas a fundo, assim, como você está detalhando, copiou, arruma dor de cabeça. Não, exatamente. E aí, se você não parar, esse processo vai demorar alguns anos, porque tem todos os 3 graus de jurisdição que ele pode alcançar. Aí você no caso, quem contrafez aí, quem copiou o produto, vai estar gerando passivo para a tua empresa. Ele vai ter que pagar uma indenização para quem é o titular daquela patente. Então, assim, é muito sério esse ramo do direito, embora pouco conhecido, mas é um ramo muito sério. E então, que não falo, a Grishow realmente já foi palco de grandes batalhas judiciais ali por conta de busca e apreensão de máquina. Que coisa. Bom, é bom, por isso o podcast, né? O podcast a intenção nossa é trazer, né? Esse tipo de informação, acho que é muito, cara. Isso tem a contribuir para nós, né, como canal e até como pessoal, né, trazer essas informações para a gente estar aprendendo, saber como que é um pouco mais a parte jurídica. E Jorge, uma dúvida, que eu acho que a maioria do pessoal que está no campo pode perguntar, né, então a gente é o filtro. Eu fiz um equipamento lá meio caseiro e como acontece muito no início de muitas empresas. Como que o cara vai saber se aquilo tem patente ou não? Então, e ele não contrata o escritório, né? Ele não vai atrás de um escritório de patentes. Aí é um risco que ele está assumindo, né? Então, o que acontece? Todo o processo de patente ele é público. Então, tudo que você precisa saber sobre patente está no site do NPI. Então, você tem que fazer uma busca lá para ver se a empresa XYZ, eu concorro com a empresa X lá. Você pode entrar lá e ver se a empresa X tem alguma patente concedida ou depositada. Quando você deposita uma patente por questão de estratégia, a lei te prevê um sigilo de até 18 meses. Então, você não vai ter acesso ao que as empresas depositaram, em tese, nos últimos 18 meses. Você pode renunciar a esse sigilo. Por que você renuncia eventualmente a esse sigilo? A lei, no Brasil, ela privilegia o idoso. Ou seja, o cara que tem mais de 60 anos, se ele depositar uma patente, ele vai ter um exame prioritário da patente dele. O processo dele legalmente passa na frente. Então, eu tenho patentes aí de idosos que nem eu falei, a patente ela demora com os 18 meses aí, em torno de 3 anos e meio, talvez a 4 anos para sair. Mas quando você é idoso, eu já tive patente de idoso que saiu em 8 meses, 9 meses, porque ele renunciou, inclusive, a esse período de sigilo. Então, é muito preocupante assim você lançar um produto no mercado e depois você ter que tirar esse produto do mercado porque esse produto infringiu uma patente, infringiu uma marca. A lei brasileira, inclusive, ela protege até cores. Para você ter uma ideia, se um equipamento ele se distingue, ele associa, a gente chama isso veio do direito norte-americano, que lá é chamado de trade dress, que é roupa do produto, né? O vestimento do produto. Então, se um produto ele tem uma associação imediata com o fabricante, ninguém pode fazer um produto naquelas cores. Quem trouxe o trade dress para o Brasil foi a Balduco. Por quê? Porque a Balduco, ela
tradicionalmente a embalagem dos biscoitos dela é amarela e vermelha. E os caras começaram a fazer biscoitos amarelo e vermelho que não era Balduco. O cara comprava o amarelo e vermelho e chegava em casa, oh, não é Balduco, é da empresa. Então foi o primeiro caso de trade dress no Brasil foi da Balduco. E hoje nós temos casos no agro aí de fabricantes que defendem cores, por exemplo, dos seus equipamentos. Ah, isso é muito interessante. E outra, se associa, né, a cor com o produto, né? Ainda mais no mercado agrícola, né? Exatamente. Cor X pertence a tal fabricante, né? Com Isso certeza. é um vínculo imediato que você tem. Então, hoje, a lei brasileira, nos últimos anos, né? Hoje, nos últimos 10, 15 anos, ela se inovou muito, ela se baseia muito no direito norte-americano, que é a base da proteção, né? Os Estados Unidos é muito forte nessa questão de patente. Então, a lei brasileira está trazendo muitos institutos do direito norte-americano. Uma coisa interessante também, né, que o Brasil ele adota, a lei que nós temos em vigor hoje é de 1996. Ela vai fazer 30 anos ano que vem. Mas o Brasil, ele adota, né? Quando comecei a trabalhar com patente, tinha uma prática muito comum, né? O pessoal fala, eu mudo uma coisinha, já não infrinjo mais a patente, né? Eu mudo... Hoje o Brasil, ele adota o critério de infração por equivalência. O que é infração por equivalência? Um exemplo clássico disso. Você tem um implemento agrícola ali que ele faz uma coisa com cilindro hidráulico. Você fala, não vou... O cara tem a patente do cilindro hidráulico. Eu vou pôr um fuso mecânico ali para fazer a mesma coisa. Quer dizer, é uma infração por equivalência. A ideia é um deslocamento linear. Então, mesmo se você põe um fuso mecânico ali para substituir hipoteticamente o cilindro hidráulico, a ideia do cara foi deslocar linearmente aquilo. Então, o Brasil hoje ele aplica infração por equivalência. Então, não é mudar uma coisinha, não, que hoje isso aí já não, como diz o caipira, não cola mais, né? É bom saber porque todo mundo fala, que nada, viu? Pega ali, muda aquilo, faz aquilo ali que não fica igual. O conceito é igual, né? Exatamente. A patente, ela visa proteger a ideia do cara. Então, não importa se você vai fazer, né? Nesse exemplo que eu dei, você vai fazer com fuso, você vai fazer com um cilindro pneumático, cilindro hidráulico, se o negócio for um deslocamento linear, você vai infringir a patente. Pessoal, vocês estão vendo só que a gente acompanha no campo, o pessoal fala, viu, empresa A, B, C, tem um equipamento igual, mas não é igual não, né? Ele tem as suas diferenças, né, Jorge? Exatamente. A patente, ela tem um capítulo, né? Quando você lê a patente, são vários capítulos, um documento de patente. Então, ela tem um capítulo que chama reivindicação, né? A reivindicação é, de fato, o que você está protegendo ali. O que está naquele capítulo da reivindicação, você não pode copiar nada. Que interessante, cara. Bom, trazendo informações e dúvidas, né? Que o importante do canal é trazer esse tipo de informação, porque para mim é uma escola aqui. Tô aprendendo com o Jorge hoje aí muitas informações que eu não sabia e inclusive o público nosso, né? Que vai estar feliz de estar recebendo isso de você, cara. É uma satisfação estar aqui batendo um papo sobre isso. Ô Jorge, a empresa sua, como começou? Você se formou em advocacia, começou a trabalhar como, até chegar nessa parte de patente, como que foi a idealização disso? Então, o que acontece como eu disse, comecei ali em 2001 na Marquesan, fiquei até 2006. 2006 teve talvez a maior crise do agronegócio que eu já vi. Foi um ano assim, catastrófico para o agronegócio. E em 2006 eu mudei para Baldan. Aí, quando eu tô na Baldan, já muita gente me conhecia do agro, muita feira, sempre ia em feira, sempre ia acompanhar as feiras ali. E aí, muita gente começou a me procurar para tirar dúvida, Aí eu comecei a pensar em montar. Quem faz direito já tem um pouco esse espírito empreendedor, né? Você faz direito para trabalhar para você normalmente, né? E aí eu comecei a cogitar a questão de montar um escritório, montar uma empresa. Aí quando começou a surgir muita consulta, muita coisa, aí em 2009 eu decido montar uma empresa. Montar o meu escritório. Começo pequeno, começo sozinho, e aí a gente vai trilhando aí, como diz o caipira, põe a pasta embaixo do braço, sai para vender, né? E visitando muita feira, e aí
graças a Deus, nosso trabalho começa a dar resultado. Hoje, nosso grupo ele tem 3 empresas e hoje, como eu disse, nós temos 2.000 processos sobre a nossa responsabilidade. Nós somos um time de 10 pessoas lá. Nossa, mas é só escritório? Vocês trabalham só com patente ou você trabalha em outros segmentos? Não, o nosso escritório ele trabalha hoje. Eu comecei com patente, mas hoje nós trabalhamos no direito empresarial em geral. Então, assim, questões societárias, questões. Eu tenho muita vivência também na área internacional. Aí, em 2023, eu me associei e eu monto uma empresa em Nova York, que é uma empresa... Qual que foi o objetivo dessa empresa? Eu tenho muitos amigos brasileiros lá em Nova York que trabalharam em grandes escritórios, depois montaram as suas firmas de advogados. Então, o que a gente faz? A gente monta ali um pool de profissionais, ou brasileiros ou latinos, que também temos argentinos ali que são parceiros nossos, para atender esse público do agro no direito internacional. Você tem um contrato internacional, você tem alguma questão envolvendo direito internacional, o que nossa equipe provê? Seja os nossos colaboradores, nós vamos te dar uma solução que você vai falar com um advogado que tem a vivência do direito norte-americano em português. Embora tenha muita gente do agro que fala inglês, mas tem gente que não fala. Então você se sente mais confortável em falando com um profissional que fala teu idioma. Então a gente criou essa estrutura em Nova York para também dar esse suporte na área internacional. Nossa, bom, desafios de fronteiras, hein? O escritório do Jorge passando os limites aí do nosso Brasil. Cara, parabéns, é mérito de trabalho e dedicação, né, Jorge? Muito obrigado. A gente sempre tenta aprimorar, sempre tenta melhorar, sempre realmente trazer resultado, né? Eu foco muito no resultado, em oferecer um trabalho de qualidade. Eu te falei, eu vi que tinha muito nessa vivência de muitos anos, que o brasileiro tinha muita dificuldade de se relacionar com o advogado americano. Não que o advogado americano trabalhe errado, mas são conceitos de trabalho diferentes, né? Então, assim, tinha muito choque cultural. Você vai contratar um escritório nos Estados Unidos, por exemplo, a primeira coisa que os caras exigem antes de te atender é um depósito prévio. Então, assim, é uma coisa que choca. Não estou nem falando do dinheiro, mas o cara vai pedir o dinheiro primeiro para depois me atender. Então, a gente tentou, e com muito sucesso, graças a Deus, contornar essas questões com profissionais realmente competentes. Eu tive já muitas vezes nos Estados Unidos e o que me surpreendeu nas primeiras vezes que eu fui lá, que tem muito brasileiro ali, principalmente na área do direito, muito bem sucedido. A gente que é caipira aqui do interior, a gente tem um preconceito, né? Que o brasileiro vai lá para lavar prata, né? Cara, tem muitos advogados famosos nos Estados Unidos que são brasileiros, então respeitadíssimos. Isso me surpreendeu muito e me deu muito orgulho do Brasil. E orgulho, assim, para mim é também um orgulho trazer essas informações para nós, que hoje, pessoal, quem não conhece o Jorge aqui na parte de patentes, no mercado de fabricantes de máquinas agrícolas, o nome dele é muito cogitado, que a gente sabe, eu já trabalhei em fábrica, né? E eu nunca tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. A gente se trombou outro dia na fábrica, né? Lá na Antoniose, eu estava em visita lá. E a gente começou a trocar ideia ali e aí surgiu a oportunidade da gente estar fazendo esse podcast, que é de extrema importância, não só para a gente, mas como para ele falar desse tipo de processo, como funciona, para nós que é do agro. E o processo de patente não é fácil, né, Jorge? Como você está mesmo falando aí, o tempo. Exatamente. E a patente, assim, ela tem uma peculiaridade que a lei fala, isso eu sempre alerto, né? Não, como eu reitero, né? Não que o nosso escritório seja o único escritório bom, mas quando você for contratar um advogado de patentes, você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque a patente ela tem algumas peculiaridades. Depois que eu protocolei uma patente, eu não posso colocar matéria nova. Então eu tenho que fazer uma patente bem completa, porque depois que eu protocolei ela, eu em tese não consigo mais mexer nela, a não ser que o examinador do NPI requeira que eu faça alguma alteração.
E se eu não descrever essa patente, a lei fala que a patente, lembra que eu falei anteriormente, é uma troca que eu faço com o governo. Então eu tenho que contar toda, seja uma patente de produto, seja uma patente de processo, seja uma patente de método. Eu tenho que exemplificar aquilo de maneira com que o técnico que vai ler consiga reproduzir o objeto. Existem muitas situações que a gente vê de patentes sendo indeferidas. O cara às vezes contrata um escritório, seja por custo, seja até por ignorância do processo. Um escritório que faz um serviço de não tão boa qualidade. E essa patente ela acaba sendo indeferida por insuficiência descritiva. Então, a patente, se ela estiver incompleta, pode ser novo. Eu já vi patente que é uma judiação, mas o cara tem um negócio novo, a patente ela é viável, só o cara escreveu a patente errada. Então, não vai passar. E só pegando um gancho aqui também, né? Nós temos 3 grandes modalidades de patente. Eu posso proteger um produto, eu posso proteger um processo ou eu posso proteger um método. Então não é só um produto que eu protejo. Eu tenho um processo, por exemplo, eu tenho um tratamento térmico diferente ali que me dá uma dureza superficial numa peça, que ali ela é um diferencial técnico. Então eu consigo proteger, por exemplo, esse processo de tratamento térmico, perdão. Eu tenho um processo ali um método, de operação aonde aqueles elementos, embora sejam conhecidos, eles combinados de maneira diferente, eles me dão um resultado técnico novo. Eu também consigo proteger através de uma patente de método. Então não é só um produto, você tem que avaliar se não tem um processo de fabricação ou se não tem um método de operação também envolvido naquilo que pode ser um banho químico, uma forja. Exatamente, você pode fazer ali, se aquilo trouxer um resultado técnico novo, você pode proteger com patente. Com peças também? Peças também, se você tiver um processo de produção de uma peça que ele é diferente, ele traz um resultado técnico novo, você consegue também a proteção daquele processo de fabricação. Ninguém vai poder fazer aquela peça do jeito que você faz. Nossa, que interessante. E parte de trator, você presta trabalho, faz prestação de serviço para eles também ou não? Tem alguns fabricantes que eu atendo na parte de fabricação de componentes para tratores. Componentes, Mas é bem complicado, né, Jorge? Exatamente. Aquilo tem uma complexidade, né? Hoje, máquina agrícola, equipamento, o implemento, ele é mais lapidável. Agora, trator já é outra praia, né? É muito complexo, né? Exatamente. Hoje nós temos, né, uma eletrônica muito sofisticada. Hoje nós temos... apesar que o implemento está vindo hoje também com uma eletrônica já muito sofisticada. Eu tive em 2019 a oportunidade de fazer um intercâmbio para a Alemanha. Fiquei um mês na Alemanha e tive a oportunidade de visitar várias fábricas de implemento lá. Visitei a Krone, visitei a Trioli, visitei várias fábricas lá. E aí você vê que lá também os implementos já estão num padrão, assim, numa eletrônica muito sofisticada, né? Nós estamos vivendo aí, né, a era dos implementos autopropelidos, né? Que será o futuro aí, né? Já tem pulverizador autopropelido, né? Já tem, fala-se em plantadeiras, né? Plantadeiras tudo automáticas, Exatamente. Tratores não tripuláveis, né? E tudo controlado por software, né? Exatamente. Então, a gente que é da velha guarda, né? A gente viu aqueles Ford, né? É o tempo do 65X, né? Cinquentinha. Exatamente. Picadeira na mão, enchia o braço de Jussá, que nem o meu pai falava. Ia cortar tratado Ave Maria. Só quem viveu sabe. A gente viu que a extração animal ainda, né? Rapaz, o mundo mudou muito nesses... Muito. 30 anos, vamos pegar os últimos 30 anos aí. A virou a chave. Cara, eu lembro quando chegou os primeiros GPS aí nas plantadeiras, falava em agricultura de precisão, era algo surreal, né? Hoje a gente fala em implementos autônomos, né? O meu primeiro curso de GPS foi em 2010. Eu achei que o Marte estava vindo para a Terra, né? Porque era uma coisa absurda, né, na época. Hoje é normal. Exatamente. Então, assim, eu vejo que tem muita tecnologia nascendo aí. Hoje essa eletrônica precisa. E essa parte de... Eu tive a oportunidade
2006, aí, entre 2006 e 2012, participar da força-tarefa que trouxe o Isobus para o Brasil, né? Então eu ajudei na tradução da norma do Isobus para o Brasil. Então, assim, era algo assim muito rico, né? O Isobus, para quem não conhece, é uma espécie de USB, né? A ideia é conectar qualquer trator a qualquer marca de implemento e ser reconhecido pelas funções ali digitais do trator, né? Não importa se o trator é da John Deere e o implemento é da Tatu, ou o implemento é da Baldão, é da Antoniossi, com o Isobus, esse trator ele vai ler todas as características. Então isso nós já achávamos algo surreal, né? E é recente, né? Recente, falando em 2012, uma 10, coisa... 15 anos. É uma coisa que tá sendo muito agressivo, né? Em tempo, né? A mudança de comportamento e tecnologia. Exatamente. E o ganho de produtividade, né? O Brasil hoje é um dos países que mais produz em menor área cultivada, né? Isso é tudo fruto dessa tecnologia, né? Você vai para aquelas fazendas ali que eu tive a oportunidade de conhecer na Bahia ali, são fazendas, não que só na Bahia, mas são fazendas normalmente gerenciadas por grupos americanos ou grupos holandeses, né? Os caras têm uma obsessão por produtividade que é algo surreal, né? Tá no DNA, né? No DNA, é uma coisa que é bonito de ver, né? Exatamente. Então, sim, a gente vê essas tecnologias, né? A gente vê essa eletrônica, é muito bonito você ver o agro tão tecnificado, né? Você vê, graças a Deus, eu já tive várias oportunidades de ir para a Europa e eu também sou membro da Sociedade Agrícola Alemã, né? Só pontuando. Então, a gente troca muitas informações com o pessoal da Alemanha. Então, o que acontece? Você vê lá você vai na Agritécnica lá em Hannover, você vê aquelas máquinas, são robôs, né? Não é uma plantadeira, não é um robô, né? E isso que eles não têm área, né? A área é limitada no Brasil, nossa senhora, né? Você tem aí terrenos e terrenos, e além de tudo a produtividade, né? Cada ano melhor. E o Brasil é a menina dos olhos desse povo, né? Eles veem o Brasil como... o Brasil às vezes não vê o Brasil com a grandeza que os estrangeiros veem, né? Essa área gigantesca, né? Quanto você pode produzir, né? Isso nós estamos falando sem desmatar, sem nada, né? Nós estamos falando realmente do que já tem de área, consegue aumentar inúmeras vezes. Poucos países conseguem produzir 2 safras, né? Aqui nós chegamos a 4. Sazonal, vamos falar assim, 12,5, né? Chega no ano, né? Não... É interessante. Brasil, né? É o Brasil. E é o Brasil que eu não sabia, o Brasil das patentes. O Brasil onde o nosso amigo Jorge e seu grupo, Jorge Inocêncio, trabalha para resguardar o fabricante, né? Exatamente. A gente há 23 anos aí lutando para proteger as ideias aí. Quantas empresas vocês estão trabalhando hoje, Jorge? Vocês têm hoje, vamos falar no mercado aí. Que nem de empresas ativas na nossa base de dados, a gente tem em torno de 400, né? 400 empresas? 400 empresas, todos os portes. A gente também atende muito ao mercado também que eu vi nascer, né? Que o Matão é muito forte hoje, é o mercado de suplemento nutricional, né? Então eu vi esse mercado de suplemento nutricional, que é os derivados de whey aí. Sei. Eu também considero o agro, né? O whey ele vem do leite, proteína, né? É uma proteína do leite. Então, assim, hoje Matão, salvo engano, é a cidade na América Latina que mais se produz suplemento nutricional humano. Nós temos 3 grandes empresas lá de suplementos, 3 ou mais, que se eu não tenho enganado, tem até mais, menores ali. Mas hoje nós somos a referência. Então, assim, eu vi esse mercado também nascer, um mercado que nasceu do agro também, né? Que eles extraem essa proteína do leite para... Inclusive, hoje nós estamos tendo em São Paulo a Arnold Nutrition, que é a maior feira de suplementos nutricionais da América Latina. Então é outro segmento também que o Brasil é muito forte e tenho satisfação de atender os maiores players desse mercado. E é um negócio que eu vinculo muito ao agro por conta de onde vem essa matéria-prima, né? Nossa, o Jorge, olha. Meu amigo Wendel, o Wendel é o nosso... O cara que tá atrás das câmeras aqui, que fica editando os nossos vídeos. Sabia disso, Wendel? Bastante. Pra você ver, hein?
Cada capítulo um novo episódio, como que é o negócio? Com relação a custo, você varia de acordo com a máquina, com o tipo de projeto? Então, a patente ela depende muito da complexidade, né? Porque, assim, eu tenho patentes que te dizem um modelo de utilidade. Às vezes é um aprimoramento simples. É um ângulo de ataque que o sujeito desenvolve que dá um resultado técnico diferente. Agora, eu tenho só uma patente mais simples, até um custo mais reduzido. Agora, quando eu falo de uma eletrônica complexa, de um implemento ou autônomo ou semi-autônomo, nós temos um custo um pouco diferente, que envolve mais horas de trabalho, mais áreas de conhecimento. Então, porque é sempre áreas integradas, né? Você tem conhecimento da mecânica, da eletrônica. Hoje você já começa, algumas empresas já estão me procurando para embutir, na prática ainda não vi nenhum equipamento funcionando, mas já tem muitos protótipos de inteligência artificial, né? Então, assim, nós temos empresas aí com implementos, buscando implementos aí, que é o Learn Machine, né? Que ele vai aprender, né? Pelo próprio trabalho dele. Então, seja de topografia de terreno, seja de geometria de planta. Então, a agricultura em 10 anos eu penso que vai ter uma revolução muito grande também com a agregação da inteligência artificial. Nossa senhora, são informações privilegiadas. Quem está trabalhando no segmento, principalmente de inserir, né, isso na marca, né, naquilo que vocês são contratados para trazer esse tipo de informação que é muito importante. Exato, que voltando ao passado aí, né, eu lembro quando lançou os mapas de colheita, né? Foi um negócio revolucionário, né? Isso tudo colorido, aquela coisa bonita, né? Você olhando na tela, que negócio bonito. E você imagina o que a inteligência artificial vai fazer para tratar essas informações agora dos mapas de colheita. Nós tivemos, se acompanha melhor que eu, nós tivemos um custo muito elevado nos últimos anos do fertilizante, né? Nossa, então muito. você vai ter que racionalizar a aplicação de fertilizante e a inteligência artificial vai ser o teu grande aliado aí na racionalização aí do fertilizante. Nós tivemos um aumento de consumo, tivemos a questão da guerra da Ucrânia, que afetou muito, né? Então, a inteligência artificial vai pôr fertilizante onde precisa realmente, não vai... Acabou que jogava fertilizante quase a lança antigamente, né? Agora vai realmente racionalizar e vai cortar custo, né? Que é o mais importante. Se aplicava em abundância, né? Não, aplica mais, que não tem problema. Hoje não, hoje se aplica onde precisa, né? E essa é a tecnologia agrícola. E essa é a tecnologia que está sendo patenteada. E estamos aqui com o homem do patente. A gente luta para proteger realmente, sabe? Eu falo, eu trabalho muito mais por paixão do que qualquer coisa. Quando a gente vê uma patente concedida, a gente vê que um direito de um cliente nosso foi realmente resguardado, seja numa patente, seja a gente vence um processo judicial de infração também, que é a segunda etapa aí, após a concessão da patente. Isso muito me agrada, porque a gente sabe o quanto é importante e eu já vi muitos pequenos fabricantes se tornarem milionários até por uma única patente, né? O cara tem uma ideia ali, ele tem aquela exclusividade no mercado e ele vira chave com uma patente, né? Ô Jorge, eu conheço gente assim, conheço pessoal assim que começou com uma patente, uma ideia, né? Que toda patente vem de tem que patentear porque senão vai alguém lá e copia, né? E no ramo agrícola, nossa, você sabe que nada se cria, né? Tudo se copia. Exatamente. É até uma frase hilária aí que o pessoal, né, solta em feira, solta em eventos, né? E que pegou fama, né? Exatamente. Mas não é bem assim, não, né? Não é que eu te falei. Tem feira aí que você tem 4 buscas e apreensão na única feira, né? Uma por dia quase de feira. Aquele negocinho que muda, não, viu? Coloca uma roda diferente, muda ali a orelhinha.
Ah, isso aí não pega mais não, né? Eu tenho um amigo que ele advoga para Johnson, né? E a Johnson hoje ela tem mais de 60 patentes, mudando de assunto, mas falando a mesma coisa. Não, mas é interessante ela isso tem aí. mais de 60 patentes de absorvente íntimo. Nossa! Então tudo que ela muda, hoje ela fez uma reserva de mercado que praticamente só ela pode fazer alguns tipos de absorvente íntimo. Por quê? Porque ela patenteou tanta coisa envolvendo absorvente íntimo, isso ela fechou aquele mercado. E assim, eu vejo, guardado as devidas proporções, eu vejo algumas multinacionais tentando fazer isso no Brasil. Tem empresas aí que a gente tem um software hoje, como eu disse, o processo é tudo público. Então eu tenho um software hoje que ele me dá as patentes que os concorrentes dos meus clientes depositaram. Então eu mando você é meu cliente, ó, você quer acompanhar a empresa XYZ, vou te mandar as patentes que ela está depositando. Eu tenho empresas multinacionais que chegam a depositar 30 pedidos de patente no Brasil por mês. Nossa, você tem noção? Senhora. Jesus. É informação. E é doloroso, né? Eu hoje peguei o exemplo da John Deere. A John Deere hoje deve ter mais de 2.500 patentes vigentes no mundo. No mundo? No mundo ela tem mais de 2.500 patentes vigentes. Desde cor, né? Desde cor, exatamente. Então, assim, não só ela, todas essas grandes, a GCO, todas essas grandes, CNH, então isso é um volume de patentes muito grandes, né? O cara protege detalhes ali, né? Eu tava em 2020, nós somos 25, 23, eu tava lá em Hanover, assim, a John Deere, ela até tem a foto, ela mostrando lá que ela tinha patenteado uma ranhura de uma esteira. Lá em Hanover, na Alemanha. Ela patenteou a geometria da ranhura da esteira. Caramba. Uma esteira distribuidora de fertilizante. Nossa. Então, assim, você vê que os caras patenteiam um detalhe. É a mesma coisa do absorvente íntimo. Os caras vão no detalhe e, assim, esses detalhes que para nós é insignificante. Para eles é normal. Eles veem um potencial de proteção naquilo. Mas, viu, é uma loucura, né? Você parar para pensar, analisar, assim, a quantidade de patentes, né? Para um tipo de produto. Como que funciona um grupo, um escritório que toma conta disso? É loucura. Então, a gente trabalha realmente, que eu te falei, hoje a gente tem o auxílio dos softwares, né? Então, assim, quando eu comecei, a patente ela é publicada num fascículo do Diário Oficial, né? Que é a revista de propriedade industrial. Então, é um fascículo do Diário Oficial. Quando eu comecei, era impresso ainda. Então, você lia o negócio impresso ali, saía todas as fotos das patentes. Era um calhamaço dessa grossura, toda semana chegava. Hoje é digital, hoje você tem software, você tem inteligência artificial, você consegue gerenciar muito melhor as informações, você consegue colidir informações. Eu quero saber o que saiu, por exemplo, de patente de arado nessa semana no Diário Oficial. O meu software, como outros softwares, filtram o que saiu. Eu quero saber quantas patentes a empresa X depositou em 2025. Eu consigo filtrar por... Antigamente, não, você põe a reguinha ali e ia passando linha a linha do Diário Oficial. Tem que ter muita atenção, detalhes, o entendimento daquilo, né? Exatamente. Então, assim, eu falo, eu tenho 45 anos, eu sou de uma geração ainda analógica. Raiz. Né? Geração raiz. A gente viu aí, né? Eu falo, eu me encantei o dia que eu vi um aparelho de fax, né? Você põe um papel aqui, ele sai do outro lado do mundo, mas como? Como, o papel passa por dentro do fio. Eu não tinha... Hoje eu fui fazer uma palestra outro dia para um grupo de jovens ali, eu aprendi, alguém conhece o aparelho de fax? Ninguém conhecia. Ninguém conhecia, né? Tem muitos que não conhecem na geração nossa ainda. Então, você imagina começar a falar, pô, te dá uma bíblia, né? Resumidamente. Ó, lê e interpreta. Meu pai era motorista, ele usava aquele guia em São Paulo, guia 4 rodas. Comprava na livraria, banca de jornal. Hoje você tem o Waze que te põe na porta. Eu falo, a vida hoje tá muito mais fácil. Não, antigamente tinha que ser
Tinha que ser, bom, bruto sistemático, porque não era fácil, não. Andar em São Paulo sem mapa, você falar assim, vou pra São Paulo, vai... Imagina, era na raça, posto e livrinho. E aí você olhava aquele livrinho, você acabava a página, você ia pro final. Virava de ponta cabeça, mas tá certo isso aqui, será que vai lá? Nossa. Eu falei, foi a gente que viveu isso, né? Mudou muito, né? Não foi meus avós que viveram isso, foi a gente que viu isso, né? E não faz muito tempo, não. Cara, não estamos falando de 30 anos. A parte de GPS é mais recente, né? Vamos falar nos 18 anos aí. O Waze deve ter... tinha que GPS você comprar para ir no painel do carro. Os Garmin, né? Você começou em 2010, 2008, 2010, começou a popularizar mesmo, né? Que era um negócio muito sofisticado até então. Muito sofisticado e caro, não era para qualquer um. Então... Hoje tá no celular. Quer dizer... Falo, né? Hoje a vida é muito fácil, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Para não emburrecer, né? Eu falo, né? Porque minha mãe sempre incentivou, como eu disse, muita leitura, né? Eu vejo essa garotada que tá vindo hoje já não tem tanto hábito da leitura. É complicado isso. Não estuda. Vê. Né? A pessoa quer ver vídeo, quer ver... tem preguiça de ler. Exatamente. Eu falo, né? A gente tinha dicionário. Hoje, pegar essa molecada, não conhece dicionário, nunca procurou uma palavra no dicionário para saber o significado. Então, é algo assim que realmente a gente tem que tomar muito cuidado, porque para não ter uma queda no conhecimento humano, né? Ainda mais o teu setor, né? A sua atividade, né? É leitura. Exatamente. Por mais que você depende do IA, né, da inteligência, existe uma revisão, não é? Não, exatamente. Você tem que realmente ler, você tem que se ater àquilo. Eu falo, é muito sério o que a gente faz, né? Porque você não pode brincar com os sonhos das pessoas, né? Esses 23 anos aí, como eu te disse, eu vi muita gente ficar milionária, eu vi muita gente quebrar com projetos. Então, assim, eu, graças a Deus, eu durmo com a consciência tranquila que eu, como diz bíblico, né? Combati o bom combate. Então, mas realmente a gente preserva muito isso, né? O cuidado, a gente investe muito todo na mão de obra humana. Tem uma equipe fantástica, que ninguém constrói nada sozinho, né? Tem uma equipe fantástica que trabalha comigo, mas também a gente investe muito em software hoje para também ter esse resguardo da tecnologia. O software auxilia, né? Ele reduz o tempo, né, de trabalho, né? Exatamente. Mas a literatura, a aplicação, o entendimento ainda está na... Não, exatamente. A gente sabe... Eu reviso ainda todas as patentes antes de protocolar. É um negócio que eu faço questão ainda de manter isso, embora o escritório seja grande, mas eu me atenho ali para revisar, realmente discutir com os clientes o que está sendo. Quem aqui do canal que trabalha com o nosso escritório vai confirmar isso, que a gente realmente tenta entregar o serviço com a melhor qualidade possível, né? Tão dito que nada é tão bom que não possa ser melhorado, né? Mas claro, a gente faz o melhor nas condições que nós temos hoje. Esse é o nosso amigo. Aí, trazendo as patentes, né, Jorge? Exato. E tirando as nossas dúvidas. Ô, Jorge, é o seguinte, por exemplo, vou dar um exemplo, né, que a gente tem que tirar a dúvida, aproveitar o gancho, né? Porque não é sempre que a gente consegue pegar uma consultoria dessa, porque olha que quanta informação. Eu vou patentear uma peça, por exemplo, eu chego lá no teu escritório, em Matão, né? Depois a gente vai deixar o endereço tudo certinho aqui no vídeo, onde que os contatos, tá? Quem tiver dúvida, né, e o pessoal que tiver interesse de saber como funciona o processo, como que é o processo, de estar junto aqui com o grupo dele, né? Eu vou patentear esse equipamento aqui. Ô, Jorge, tá aqui. Cara, quanto tempo demora? Eu tenho um equipamento aqui pequeno, não vou detalhar assim, a grosso modo. Eu quero patentear isso aqui. Quanto tempo demora? O que leva o processo? Então, como eu mencionei, né, a gente tenta hoje, dentro da lei, claro,
reduzir o máximo possível o tempo. Se eu começar hoje, você tinha falado 8 meses, né? Mais ou menos aí. Sim, 8 meses. Para mim te entregar uma patente escrita hoje, eu peço de 15 a 20 dias para mim fazer o meu trabalho interno. Então você vai mostrar o equipamento, eu vou fazer o relatório, eu te devolvo de 15 a 20 dias um relatório para você validar. Por exemplo, assim, não tenho todas as informações técnicas do equipamento. Às vezes falta algum processo de engenharia, porque existe um processo de fábrica até chegar em você, né? Exato. Então, assim, eu posso... O que acontece? A patente, quando eu deposito ela, embora eu não possa colocar matéria nova, eu tenho até 36 meses, se ela não for analisada antes, para explicar como ampliar o escopo explicativo dela. Ou seja, eu vou explicar melhor, eu consigo mexer nela para explicar melhor. Então tem algumas patentes que a gente deposita. O Brasil ele já adotou esse sistema na lei anterior, que é um sistema que os Estados Unidos ainda adota, que é o pedido provisório de patente. Isso aí eu achava muito interessante, foi uma perda com a mudança da lei. Você depositava um pedido provisório de patente antigamente no Brasil. Então você tinha um rascunho da tua patente, você depositava, você tinha um ano para converter num pedido definitivo, como acontece nos Estados Unidos ainda. Hoje você tem 36 meses para explicar melhor teu pedido. Então vamos imaginar, mas você tem ali um pedido já claro, pegar uma situação hipotética aí, um arado, você quer patentear alguma coisa, você mexeu num arado. Você vai me chamar lá, eu vou ver teu arado, você mudou um ângulo de ataque ali de uma relha, de alguma coisa e tal. Vamos patentear isso. Se você for idoso ou tiver uma outra condição de prioridade, nós protocolamos isso, nós renunciamos a esse período de sigilo, porque eu não preciso ficar 18 meses em sigilo, eu posso renunciar, e aí eu peço o exame prioritário. Então, em 8 meses, 1 ano, eu tenho a análise da tua patente. Mas é estranho isso, né? A prioridade, até em patente, existe para idoso, né? Para pessoas acima aí, vamos falar, não aposentado, né? É uma idade determinada, é isso? São 60 anos, né? Se o titular, o dono da patente, ele tiver mais de 60 anos, o processo dele tem a gente chama de status prioritário, um tratamento prioritário. São várias condições ali, são 10 condições que a lei te permite passar o processo na frente, não é só idoso. Você é uma empresa, você depositou uma patente, teu concorrente começou a copiar. Você notifica ele em forma NPI, teu processo também vai ser prioritário. Tem alguns casos de patentes que eles chamam de patentes verdes, que são patentes que têm impacto ecológico. No caso, você está pleiteando financiamento do governo para desenvolver o produto. No caso, você não ser idoso, mas ser uma doença terminal. A última resolução ainda ela trata do Covid, ela prioriza todo o medicamento para Covid. Então, são várias condições que o processo EPP também, em algumas circunstâncias, consegue entrar com um exame prioritário. Então, assim, aí é coisa de no máximo 1 ano o teu processo está analisado, né? Não que ele vai estar concedido, porque ele vai passar por uma análise de mérito. Então, o técnico do NPI, ele vai procurar no mundo inteiro se existe alguma tecnologia que impeça aquela concessão. E um ponto também que é interessante falar, você depositou uma patente no Brasil, você tem até 1 ano para estender ela para os outros países. Que a patente ela é nacional, né? Talvez seja uma dúvida comum aí do pessoal, né? Essa é uma dúvida, não só a dúvida, né? Eu não sabia desse processo. Que a gente não está acostumado a trabalhar com esse tipo de informações, né? A gente sabe que existe, mas não sabe como ela funciona. Então, aí o que acontece? Você depositou uma patente no Brasil, pelos tratados que o Brasil é membro hoje, você pode estender para 156 países. Então, mas isso aí você vai estender país a país que você tem interesse, aí você vai ter que ter os custos de extensão em cada país, não é automático. Bom, uma dúvida, você trabalha nesse setor, vamos perguntar, lá para fora copia muita coisa do Brasil? Então, o que acontece? Aqui na América do Sul, nós temos um país bastante problemático, que todo mundo fala do Paraguai, né? Mas eu acho que tem um país muito mais problemático em cópia que o Paraguai, que é a Bolívia. Bolívia? Bolívia você tem muita cópia, você tem muita falsificação.
Eu tive já na Bolívia. Não sei se já teve oportunidade para Não. Bolívia. A Bolívia parece um Brasil de 1980, né? Parece que você Parou no tempo. Parou no tempo e... Cara, tem muito produto falso na Bolívia, tem muita coisa, assim. Bolívia é um país muito complicado e é uma questão também, a questão de marca, né? A gente tem visto muito problemas com quem exporta com marca. Você tem que registrar a marca no país que você exporta. Normalmente, se pegar exemplo dos fabricantes de máquina agrícola, o cara exporta por uma trade, né? Existem hoje muitas trades mal intencionadas que o cara vai lá, o dono da trade, e registra a tua marca. Nossa. Pra quê? Pra ele te forçar uma exclusividade. Ó, ou você vai vender nesse país através da minha trade, ou você não vai vender para ninguém aqui. Então nós já pegamos vários casos aí de empresas que tiveram problema com marca. Por quê? Porque ele pegou uma trade ali que não era idônea no país e a trade foi lá e registrou a marca do cara. Nossa. Então, assim, tem muito... Assim, se você não se resguardar, você vai ter muito problema. Mas mesmo se resguardando, acho que dá dor de cabeça, né? Ainda dá problema, mas reduz, né? Mitiga essa quantidade de problema. Mas, assim, ninguém vai impedir a falsificação. Nós vamos reprimir ela e vamos tomar medidas para conter, mas... Para segurar. Para segurar, eu mencionei, temos medidas legais aí muito robustas, né? Especialmente a busca e apreensão, né? Que é o impacto, assim... eu cito o exemplo aí da AgriShow, né? Então, a busca e apreensão na AgriShow não se fala em outra coisa no dia seguinte na feira. Então, o impacto pro fabricante que copiou algum produto ali, às vezes, como eu disse, às vezes o cara é incauto ali, ele nem sabe que tem patente daquilo, mas... Tem gente que tá na má fé, mas alguns copiam ali, vê todo mundo fazendo parecido e... Tem que tomar cuidado, porque isso... Se ela passou do tempo, né? Do tempo que você colocou pra gente. A maioria de muitos equipamentos hoje são similares, né? Mas devido ao tempo, né, Jorge? Exatamente. Até eu tenho um livro, eu até trouxe meus livros aqui, eu tenho 3 livros publicados, eu queria te dar de presente aqui, ó. Opa! Eu tenho um livro que fala... Mas, vamos lá. Aspectos normativos e legais da proteção alcançada por uma marca registrada. Aí, pessoal, ó. Conhecimento. Vamos lá. É o meu primeiro presente de parte de literatura, eu tô ganhando do Jorge. Agradecido e muito. Isso aqui tem a agregar e muito. Uma satisfação para nós. Eu tô aprendendo e vou aprender mais vixe, bem mais ainda. É um ponto que eu vou estudar mesmo. Busca e análise de... Como que é? O óculos. Cadê o óculos? Não enxergo mais. Tá lá. Busca e análise de anterioridades de patentes à luz do regime FTO. Exato. Freedom to Operate. É isso aí. Esse José livro, Roberto Inocêncio da Costa. Só comentando, esse livro ele vem naquilo que você estava falando. O que acontece? Eu tenho muita tecnologia que ela já caiu em domínio público. Então eu posso usar essa tecnologia. Ferramentas de proteção à tecnologia. Vamos lá. Pessoal que quiser esse livro aqui, como que consegue? Pode entrar em contato conosco aí. Beleza, vou deixar... Bom, eu já vou deixar todo os contatos, né? Que isso aqui é muito importante, gente. Nossa, aqui deve ter coisa que vai agregar e muito, principalmente para mim, que a gente tá no ramo, né? A gente vende máquina, acompanha máquina, acompanha os fabricantes e tá com uma pessoa ainda que, nossa, sem sombra de dúvidas, tá dentro do setor agrícola, né? Em grande escala, muitas empresas aí elogiam o teu trabalho, que a gente sabe, conhece. E eu tô aqui, vou defender o nosso amigo Jorge, porque, cara, o pessoal que trabalha com parte de assessoria jurídica na parte agrícola, com patentes, é com o Jorge. O escritório Grupo Inocêncio, eu acho que sem sombra de dúvidas, tá a agregar e muito e ajudar muito nós, né, Jorge? Pô, eu te falei, a gente tem essa
essa familiaridade com o agro, né? A gente vem da roça, né? Então a gente tem o pé sujo de terra, a gente gosta disso. Né? Então, gente, nossa, como se diz, trombar com uma pessoa, né, num bate-papo, que tem um escritório de advocacia e falar a mesma língua que um produtor, como a gente trabalha, vive produtor, a gente também veio da roça, né, e é prazeroso isso. E só fechando assunto desse livro do meio aí, o que acontece? Você tem hoje muita tecnologia que você pode usar, que são tecnologias que estão em domínio público já. Então, aí entra a busca de patentes. Necessariamente, você não precisa fazer uma busca de patentes só para ver se o cara tem patente. Você pode ver aquilo que já caiu em domínio público e também pegar e aproveitar daquilo. Eu acompanhei um caso, eu me lembro quando começou a surgir na agricultura os primeiros distribuidor elétrico de semente. Você lembra disso? Lembro. Quem patenteou o primeiro distribuidor elétrico de semente foi uma empresa italiana na década de 90, que era a Gaspardo. Só que não tinha motor elétrico que tocasse aquilo na época. Os motores estouravam tudo. E aí aquela tecnologia passou os anos de vigência da patente, ela caiu em domínio público. Então o que acontece? Muita gente se baseou naquela tecnologia da Gaspardo para produzir os distribuidores que estão hoje no mercado. É óbvio que teve um aprimoramento, a eletrônica se sofisticou muito, mas tem patentes também que você faz ela, mas não tem tecnologia suficiente para idealizar aquele invento. Então aí você espera 10, 15 anos para ter uma tecnologia. Foi o caso do distribuidor elétrico. Você não tinha motor com torque para tocar aquilo na década de 90. Não era. Bom, década de 90 era tudo mais mecânico, né? Mecânico, arcaico. Mas é o que tínhamos na época, né? Exatamente. Fazíamos milagre. Era a escola, né? Exatamente. Distribuidor ali com o rotor acanalado nas plantadeiras. Nossa senhora, Aparecida. Não tinha muita precisão. Não. Precisão, segurança, a patente, né? Era mais simples, que era tudo mais mecânico, mais robusto, né? Como que funcionava o sistema de patente antigamente, Jorge? Eu comecei em 2001, então o sistema hoje é tudo online o processo, você protocola o processo pelo próprio site do NPI, mas nós tínhamos as delegacias do NPI, e aí a gente ia lá na delegacia, tinha uma delegacia em São Paulo, que nós íamos protocolar o processo lá. Então você tinha que imprimir os desenhos, você imprimia em papel vegetal ainda, para levar lá, protocolava na delegacia do NPI em São Paulo. Hoje nós temos todo o processo online. Se quisesse ver uma patente, hoje você entra no site do NPI, como eu mencionei, você vê todas as patentes disponíveis. Você tinha que comprar uma cópia de uma patente no NPI. Eles mandavam pelo correio para você. Nossa! Então era um sistema muito arcaico. O sistema, para saber e ter conhecimento, demorava 15, 20 dias. Demorava. Saía a revista, que eu te falei, era impressa, que a gente chama de revista, né? Que é o fascículo do Diário Oficial. Vinha impressa, aí você achava uma patente que te interessava, você comprava uma cópia, ela vinha pelo correio para você analisar. Nossa! Às vezes você ia lá no Rio de Janeiro, cheguei várias vezes no Rio de Janeiro, para ver um processo, ver o andamento de um processo lá, porque você não tinha acesso. Hoje você entra em qualquer processo, está online, mas você via lá, folheava o processo, tirava a cópia para ver se aquele processo te afetava. Nossa, você imagina isso na década de 90, então? Então, assim, e a automação do NPI aconteceu só em 2013. Nós estamos falando... Tá falando coisa um pouco mais recente, né? Exatamente. Até 2000. Quando eu montei o escritório, em 2009, ainda o peticionamento era em papel. Ainda eu mandava para São Paulo para fazer os protocolos. Nossa. Então, assim... Vivendo e aprendendo, né? Quem trabalha com patentes, né? A gente que acompanha o agro desde... eu tenho um pouquinho mais de idade, sou 5 anos mais velho. E
E a gente via na época, né, antigamente, que era tudo aquelas maquininhas igual. Aí eu fico imaginando, né, meu pai, meu avô, né, como era plantado, plantadeirinha de 2 linhas, né, existiam as marcas, né, tradicionais do mercado. Ah, aquele tempo, acho que para fazer, existia a década de 70, 80, as cópias de patentes, ou como que funcionava, Júlio? Existia, teve uma empresa na época, isso não é da minha época, eu já ouvi essa história, Ah, mas teve uma empresa na década de 80 que ela patenteou uma proteção para grade laranjeira. Isso nossa, aí, e, cara, essa empresa começou a prender máquina de todo mundo. Essa empresa hoje já faliu, não vou mencionar o nome aqui, mas ela já não. faliu. E ela começou a prender máquina de todo mundo, inclusive em revenda, aprender máquina, porque você pode aprender máquina em revenda, a lei te permite, inclusive a legislação de hoje permite. Mas a lei em revenda virou caos no mercado. Assim, o cara tinha ali, ninguém podia fazer a gradinha com aquela proteção em cima, porque o cara tinha patenteado. Caramba. Então essa guerra é antiga já. Essa eu não sabia. Essa eu sabia de que existia, mas não sabia dessa história. Não, o cara aprendeu aí, aprendeu muito, virou um carnaval no mercado aí, o cara ia tudo você vendo arrancar a máquina dos outros aí, porque infringia Já patente. pensou a dor de cabeça que era? Pra quem comprou, pra quem fabricou. O cara tá com uma máquina lá na revenda, o outro vai e leva embora, a máquina tá vendida. O cara comprou, pagou e chega lá, nossa. Então, Uma dúvida. Vamos lá. Mais uma? Pega. Se eu sou detentor de uma patente, eu posso transferir ela para alguém? E assim, como que fica, por exemplo, no caso, se eu venho a falecer, essa patente ela fica liberada ou ela é transferível como se fosse ali, passo como se fosse... De pai pra filho. Isso, herança. a patente, na verdade, ela é uma propriedade. Então, todos os direitos que incidem a patente, quando o governo te concede uma carta patente, é como se você tivesse comprado um terreno. Então, todos os direitos que incidem sobre uma propriedade imóvel, É pra herdeiro. ele incide sobre a patente. Então, você pode vender, você pode licenciar, que seria uma espécie de aluguel da patente. Então, o cara te paga um royalty, seja um valor fixo ou um valor sobre o produto vendido, e realmente a patente ela é inventariada. Então, ela vai para o inventário. Se o titular falece, já tive muitos casos aí de a gente inventariar a patente, porque é um patrimônio que a pessoa agrega, então ela tem um valor. Eu já participei da venda de muitas patentes, então assim, é um negócio inclusive extremamente lucrativo. Se o produto cair no gozo do mercado, ela pode ser vendida para uma multinacional, pode ser vendida para uma outra grande empresa. Já tive inventores menores aí, o cara teve uma ideia, uma sacada grande aí, e ele licenciou, vendeu para grandes empresas. Que coisa. E essa sacada tem que registrar, né? Acho que Tem qualquer que- pessoa... É o segredo do negócio. Não, exatamente. É assim, que você não sabe onde vai parar teu invento, né? Eu já patenteei coisas aí. Na época, o cara era um pequeno produtor ali, ele tinha uma oficina pequena, o cara desenvolveu uma tecnologia, essa tecnologia chegou a ganhar o prêmio Gerdau. Caramba. Tive a satisfação de ser eu que patenteei essa tecnologia para uma empresa lá do Rio Grande do Sul. E um inventor ali pequeno, tal, o cara, a empresa, ele chegou a ganhar o prêmio Gerdau, ó, alguns anos atrás, com a invenção dele. Quer dizer, se não tivesse protegido, essa invenção se tornou uma referência nacional. Se não tivesse protegido, ele não teria a exclusividade. Na exclusividade. E ninguém ia saber que era dele, né? Exatamente. Ô Jorge, não só a ideia, o nome também? O nome também. Aí o nome ele é protegido por marca, né? Então nós temos a lei de propriedade industrial, ela disciplina a marca e a patente. Desenho, tudo. Isso aí você Tudo. consegue tudo patentear? Tudo patentear. Como eu falei, você pode proteger o design de uma peça e a marca é o nome. Nós temos 3 tipos principais de marca. Que é quando você registra a marca nominativa, que é a marca que ela não tem nenhum elemento gráfico, só aquele nome, o Grupo Inocêncio.
Eu só quero registrar esse elemento nominativo. Eu pego e registro aquele nome. Eu posso registrar uma marca mista, que é a marca mais a logo. Eu tenho esse símbolozinho aí do lado do meu nome aqui. Tá. Então, ela é uma marca mista. Por quê? Porque ela tem elementos que a gente chama na lei de figurativos e nominativos. E eu tenho a marca figurativa, que é quando eu registro apenas um símbolo. Aquele símbolo da Nike, por exemplo, ele é uma marca figurativa. Então, você protege por registro de marca. Nossa, eu tô perguntando porque eu acho interessante. Acho que a Helmas tem aquela gravatinha, patenteado aquilo, Exatamente. né? Você tem a marca, por exemplo, a marca tridimensional, que é para elementos que tem, são notoriamente conhecidos, né? Uma das marcas tridimensionais mais famosas do Brasil é o potinho de Yakult. Aquilo é uma marca da empresa que detém os direitos sobre o Yakult. Ela registrou como marca, ninguém pode fazer aquele vidrinho, se for no mercado, não tem. Pode ser redondinho, mas não pode ser... Exatamente aquilo, ninguém pode fazer. Por quê? Porque E a lei, ela também disciplina o segredo de negócio, que é uma coisa que está chegando agora no Brasil. São processos que não são passíveis de proteção por patente, mas eles se dão um diferencial. Eu te falei, atendo muito fabricante de suplemento. O fabricante de suplemento ele não consegue patentear a fórmula, mas ele cria uma estrutura de segredo de negócio. Ou seja, ele blinda aquela fórmula dentro da empresa dele, de modo que aquilo a lei protege como um segredo de negócio. Se alguém envolvido no processo vazar com aquele segredo, ele responde civil e criminalmente. Você entendeu? É a mesma coisa na indústria do agro. Se você tem um tratamento térmico ali que não é patenteável, mas aquilo que te dá um diferencial, se você tem algum processo que te dá um diferencial, mas você não consegue patente, você pode tratar aquilo como segredo de negócio. Nossa, essa para mim é interessante, é novidade. Então você tem essa questão do segredo de negócio. A maneira de como é feita, né? Não o processo, né? Em si. Exatamente. Você tem ali, vamos pegar o exemplo ali, você tem uma técnica ali de recozimento de uma peça, uma técnica de tratamento térmico, talvez aquilo já seja conhecido, mas ninguém sabe os detalhes daquele processo. Eu trato essa peça num revenido, numa têmpera, numa off-têmpera a X graus ali, a 900 graus, depois refrigero a menos tantos graus, por aí vai. Então, aquele nível de detalhe, talvez ele não seja patenteável. Então, você cria um sistema de segredo de negócio, ou seja, as pessoas envolvidas naquilo, elas assinam um contrato, nós temos toda uma estrutura jurídica para que se ela venha revelar aquilo, ela responde civil ou criminalmente. Então isso são tecnologias, são proteção de tecnologia não patenteável. Então eu tenho também, não é porque eu tenho ali, que às vezes o teu segredo é um tratamento, a maneira de fazer. Exatamente. Que é diferente de A, B, C, né? Você sabe, você que é da indústria, você sabe que às vezes num tratamento térmico você mudou 10 graus, você tem uma resistência a receita do bolo, diferente de uma peça. Todo mundo sabe que o bolo tem aquilo, mas não sabe a quantidade, né? Exatamente, nos Estados Unidos tem uma ação grande aí, porque vazou, tem uma ideia, uma coisa aparentemente simplória, mas teve uma ação, como os Estados Unidos tem muito essa questão de proteção, teve ali muitos funcionários do KFC foram processados, porque vazou a fórmula da fritura do frango do KFC. Nossa senhora. Então, assim, é um negócio que os caras protegem, assim, vão no detalhe mesmo. A forma que ele frita o frango no KFC era protegido por um segredo de negócio. Não tem segredo, mas a maneira como que ele faz é o segredo dele, né? Você pega, né, um exemplo só para mencionar aqui, né? A coxinha aqui, né? Ela tem um segredo ali de Bueno de Andrada, né? Então, assim, é um segredo do negócio dela, né? Então, ela deve manter as 7 chaves daquilo. Então, coxinha todo mundo faz, todo mundo frita, mas como ela... Ninguém faz, é o segredo. É o segredo do negócio dela. Então, e aí pode patentear. Ou patentear ou proteger. Nossa, legal. Bastante... Rapaz, até coxinha a gente consegue, hein? Caramba, cara. Bom saber, viu?
É caro hoje, vou dar um exemplo, uma coisa bem básica. Não vamos entrar em valores, mas vamos falar assim, o que é caro e o que é barato. Por exemplo, vou patentear essa marca d'águas aqui, nome Certo. tal, só. O processo é rápido, ou também demora tanto tempo, uma coisa mais Não, simples. a marca ela é mais simples, né? O processo da marca ele demora hoje. O Brasil ele tem que dar uma decisão via de regra em 1 ano e meio de uma marca. Então, Uma assim, marca. numa primeira instância. Saiu até Saiu um comentário agora, algumas semanas atrás, que tem um projeto do governo federal de reduzir o tempo, né? Eles falam eles querem seguir o exemplo americano, né? Lá chega a sair em 4 meses uma marca. Então, mas hoje é em torno de 1 ano e meio para sair uma marca. Nossa, mas por que demora tanto o processo assim? A gente sabe que o Brasil é moroso, né? Mas. O que acontece? Você depositou a marca. Aí ela vai ser publicada no Diário Oficial. Publicado, você tem o teu concorrente tem o prazo de 60 dias para impugnar. Desculpa. Prazo de 60 dias. Aí, se tiver impugnação, tem mais 60 dias para você oferecer a defesa. Aí ela vai para uma fila de exame de mérito. Nossa. Aí ela vai ser analisada. Se falando em marca, a marca é interessante. Por exemplo, você pode ter marcas iguais para produtos diferentes. Então, assim, você pode ter uma marca, por exemplo, para implemento agrícola e a mesma marca você pode usar para suplemento nutricional. Porque a marca ela é dividida em classe. Ou seja, ela não se comunica uma classe com a outra. Mas ela pode ter o mesmo nome. Ela pode ter o mesmo nome. E assim, palavras de uso comum, você não consegue a proteção do nome, você vai conseguir a proteção do conjunto. Então, por quê? Porque o português é o idioma pátrio, então você não pode tirar uma palavra do idioma, pegar uma palavra, por exemplo, do dicionário e dar para você com exclusividade. Todo mundo vai poder usar aquela palavra em apresentações diferentes. Você vai ter que mudar a logo, mas você pode usar. A lei ela contempla isso. Agora, quando você cria um neologismo, que é uma palavra nova, por exemplo, da fábrica de óculos, a Oakley, né? Ela criou uma palavra nova para definir os óculos dela. Então, ela é dona daquela palavra e daquela logo. Nossa, interessante, hein? É bom saber, porque eu não sabia que esse processo mais simples, né? De marca. Eu tenho uma marca, eu quero registrar o nome, o logo lá e demorar quase 1 ano e meio aí para você ter o resultado. Infelizmente, o Brasil diz que está se preparando para reduzir isso, né? Mas vamos aguardar. É caro isso aí, Jorge? Hoje Não, a marca ela não é cara, a marca assim, que são várias etapas do processo, né? Então assim, a patente, vamos pegar o exemplo da patente. A patente você tem os custos de depósito, depois você tem o custo a partir do 24º mês, você tem que pagar uma anuidade, ou seja, uma taxa que o governo te cobra para manter aquela patente ativa. E aí você tem uma taxa de exame também, que é o que o governo te cobra para analisar. Então, durante toda a vigência da patente, seja 15 ou 20 anos, você vai ter que pagar uma anuidade para manter ela ativa. Agora, a marca, você paga o depósito, se ele não tiver nenhuma impugnação, você paga a concessão, aí você renova a cada 10 anos. Então, a marca, uma vez concedida, ela vale por 10 anos. não tem nada mensal, não tem imposto, não. Anual, com a patente anual, ela não tem. É o decênio a marca. Então, no último ano, você pega, manifesta o interesse em renovar, aí você pega e renova. Nossa, vivendo. A gente sabe, assim, não são informações que agrega, né? E até bom, né? Pra gente tá passando isso aí, porque marca é uma coisa, né? Exato. Patente é completamente outra. Exatamente. Né? A patente, ela protege elementos funcionais combinados, ou seja, eu tenho alguma coisa que funciona em conjunto ali, seja elétrica, eletrônica, química, então eu tenho que ter interoperação entre os elementos. A marca não é um elemento estático ali que é um símbolo. Então, Coca-Cola é o nome Coca-Cola, é aquela grafia, aquela fonte tipográfica. Então, assim, é algo que realmente difere. E a marca, ela é, em tese, eterna.
A patente não, ela tem um período de duração para estimular você a desenvolver novos produtos. Mas essa eu não sabia. Muito bom. Outra dúvida. A parte de... Ou dúvida, né? Assim, uma curiosidade, né? Já aconteceu de uma ou duas empresas, assim, chegar assim, ó, registra. Os duas chegar com a mesma ideia e querer registrar isso aí, alguma curiosidade, porque pode acontecer, né? Não, exatamente. Assim, o que você quer no mercado de cana, né? Normalmente você tem todo mundo buscando uma solução semelhante, né? A dor é a mesma de todo mundo, né? Isso. Então, às vezes acontece do cara, por exemplo, eu patentear alguma coisa, outra empresa ir lá e patentear uma tecnologia muito semelhante. Mas já no mesmo escritório já aconteceu isso aí? Assim, se a pessoa me procura, por exemplo, eu falo, olha, eu já patenteei, até para não ter conflito de interesse. Então, se uma segunda empresa me procurar patentear a mesma coisa, eu declino, porque eu falo, olha, vai ficar uma situação complicada até questão ética, né? Então, não vou patentear duas coisas para a mesma empresa, porque depois eu vou ter que defender a patente do outro, então vira um bombril, né? Você não sabe onde é o começo, onde é o fim do negócio. Então, a gente tem por questão ética ali de não patentear, mas assim, já aconteceu aí de coisa, por exemplo, nosso escritório depositar uma patente e coisa de semanas, alguém depositar uma patente idêntica. Você não sabe se vazou, você não sabe o que acontece aí, mas... que eu te falo, também todo mundo tá buscando uma solução para a mesma dor, então às vezes encontra o mesmo remédio, né? Acontece, então, a coisa é bem... Não, acontece, e já aconteceu também, já vi muito, assim, com relativa frequência de venda de projeto, de vazamento de informação. Isso também já vi muito isso aí. Aí se você não tiver a patente, você não tem muita coisa a fazer. Mesmo com a marca. Se for um projeto, por exemplo, hoje nós temos, ao mesmo tempo que a internet nos traz um grande benefício, né? Você tem um problema que é a fragilidade dos dados, né? Então hoje você pode sequestrar dados, antigamente você tem que entrar na empresa e roubar um arquivo, né? Hoje, então assim, hoje as empresas... ainda é pouco, mas hoje nós temos desde 2018 a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, o que acontece? Mas eu já teve casos, já participei de alguns processos aí, onde ex-funcionário tentou vender projeto que ele participou. Mas existe um mercado negro também nisso. Como que é, né? Entendeu? Então... tem muita coisa, tem casos aí, sei de histórias, o cara sabia que ele ia ser demitido, ele foi lá e patenteou coisa no nome dele, pessoa física. Consegue fazer na pessoa física? Depois, você pode patentear a pessoa física. Ah, é? A lei permite você patentear tanto pessoa jurídica quanto física. Então, assim, aí o que acontece? A empresa recuperou porque entrou com uma ação judicial, isso tecnicamente chama adjudicação compulsória, mas... Então, assim, você tem que tomar muito cuidado com as informações que estão ali dentro e patentear o quanto antes, porque pode ter vazamento de informação lá dentro. Pode ter alguém que use de má fé e use isso para benefício próprio, né? Exatamente. E um ponto interessante que também acho que talvez seja uma dúvida que surja, quando você tem, por exemplo, um departamento de engenharia, o cara é CLT ali, ele automaticamente, o engenheiro, ele cede o que ele inventou para a empresa. Está pela própria CLT, ele é obrigado a ceder. Inclusive o nome dele no projeto, né? Exatamente, o nome sai ali como inventor, né? Mas assim, todos os direitos patrimoniais são da empresa. Desde a responsabilidade jurídica, tudo, né? Se acontecer alguma coisa, é tudo o engenheiro que assina, né? Exatamente, e assim, mas eu falo, todos os bônus da patente é da empresa. É da empresa. É empresa, isso aí já teve vários casos que o cara foi questionar na justiça, isso aí é solidificado, quem é o dono do invento é a empresa. E juridicamente, é a empresa ou é o engenheiro que responde? Então, normalmente é a empresa. Vamos imaginar, por alguma falha, alguma coisa, é a empresa e ela pode, depende da situação, entrar com uma ação regressiva, se ela for condenada, em cima do profissional que cometeu o erro.
É, porque, como fala, todo pai tem seu filho, né? Exatamente. Você soltou isso no mercado, o pai é a empresa, né? É. O filho é quem assina, né? Exatamente. Então, assim, a gente já viu erros de projeto aí, você acompanha ao longo desses anos, erros de projeto aí forte, né? Que deu prejuízo grande, né? Tem Grande e patenteado, né? uns recal gigante aí de Nossa máquina, Senhora. a máquina que não funcionou e você entendeu? Investiram muito dinheiro e não. É bom, as dúvidas, né? São o nosso, a nossa, o nosso portal. Ele vem trazendo aqui novidades. Pessoal, gente, tô contente pra caramba de trazer o. Saímos de uma rotina de entrevistas de pessoas, donos de fábrica, história de vida de fábrica, né? Aí estamos caindo agora uma parte mais jurídica, uma história legal também, que veio lá de, né, simplicidade. Lá de baixo Veio mesmo, lá de baixo, começamos lá. na simplicidade É. graças a Deus, assim, tem muito orgulho da lá minha da origem. roça, lá do campo, né? Exatamente. Às vezes o pessoal vê, poxa, o cara tá de terno, gravata, tem uma, né? Mas não é assim não, né, Jorge? Não, se eu pego um torninho, eu ainda sei tornear, ainda que lá. eu fiz Senai também. Eu adoro mexer com torno, inclusive. É isso aí. Quanto deu tempo aí? 1h30? É o tempo do nosso podcast. E, ô Jorge, cara, quero agradecer de coração, cara. Que entrevista, que bate-papo legal. Pra mim foi muito diferente. Tô aprendendo muita coisa com você, coisa que a gente não sabia. É importante trazer isso pro canal e deixar aberto pra você falar da gente aí. O que precisar do portal, estamos à disposição. E vamos levar informação. E eu que agradeço o convite, é uma satisfação estar aqui, são uma referência aí, o portal é uma referência. Para mim é uma satisfação muito grande estar contigo aqui. Obrigado pela oportunidade. Obrigado eu. E vamos lá, pessoal. Mais um podcast aí no canal, tá? Hoje com o grupo Inocêncio, nosso amigo Jorge Inocêncio, tá? Escritório de marcas e patentes em Matão, São Paulo. Agradeço ele muito, muita informação. Hoje um bate-papo legal sobre muitas dúvidas. E vamos pro próximo. Logo, logo no portal, mais informações, mais convidados. Obrigado, pessoal.